Fala, rapaziada do YouTube, estou aqui na minha dentista. Só lembrando que os únicos profissionais que podem receitar ou interromper tratamento são pessoas credenciadas, assim como a minha dentista. Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso vídeo? Espero que vocês gostem da vinheta. A partir de agora todos os vídeos terão ela. Solta o robozão aí. Gente, hoje eu vou tratar de um tema assim, que eu vou tentar trazer com certa facilidade, com certa simplicidade, mas o tema em si não é simples. Existem duas linhas de estudo sobre o ser humano, respeito à mente, ao comportamento. A primeira linha, ela vem da classe de médicos. Se a gente pegar na história lá, a gente vai ver que são filhos de burgueses, pessoas com dinheiro, que foram fazer sua faculdade na Europa, tudo mais. Tem uma elite trabalhando em cima disso, é a classe médica, de onde vem a psiquiatria. O outro grupo, em paralelo a isso, ele nasce das ciências humanas. E como tal, tem ali boêmios, revolucionários, pessoas que olham para o ser humano e tentam compreender a essência dele. Então vem da onde? Vem primeiramente da filosofia, que está desde os primórdios, entrando aí no século passado, se transformando na ciência que a gente chama de psicologia. Na psicanálise, enfim. Qual que é o maior problema dos dois? É eles se verem como dois, quando na verdade o ser humano é uma coisa única e é dotado de questões filosóficas, humanas, mentais, psicológicas, e também a gente tem uma série de questões orgânicas, neurológicas, fisiológicas, que também influenciam diretamente na gente. A linha que prosperou mais foi a psiquiatria. Porque eu tenho que pegar o ser humano e tornar ele produtivo o quanto antes. Um ser humano complexado, inútil, ali no seu lugar, não é viável para a nossa sociedade capitalista. A era do conhecimento, a era da velocidade. Então não é interessante que eu demande muito tempo com sessões de psicanálise, entendendo aquele ser humano. Então o que eu faço? Pego o remédio e pluf! Opa, sarou. Traduzindo isso de forma muito simples, quando eu vejo o olhar que a psiquiatria, que a medicina lança sobre esse conhecimento, eu percebo que ela vê o problema dentro do ser. E se o problema está dentro do ser, dentro do indivíduo, a solução é o quê? O medicamento, porque daí eu vou alterar aquele organismo. Já a outra linha, ela vai tentar compreender o ser humano em sua relação com a existência. Diante dessas duas correntes, o que aconteceu? Hoje a gente tem uma proliferação muito grande dos ditos transtornos. Tem transtorno para tudo, não tem? Nós nos tornamos obsessivos em atribuir transtornos. Essa é a maior obsessão da atualidade, é jogar transtorno em todo mundo. Tanto que hoje eu leio em vários livros que 70%, 80%, 90% das pessoas apresentam algum tipo de transtorno. Mas isso acontece justamente por causa disso, gente. É muito mais fácil nomear um transtorno, pegar o medicamento que o trata e resolver aquele indivíduo e colocar ele no meio produtivo para gerar resultados para a sociedade, do que chegar nele e falar: meu filho, onde é que dói? O que fizeram com a sua vida? O que você pensa sobre a sua vida? Isso demora muito. A psiquiatria, ela evoluiu juntamente com a descoberta farmacológica. Tanto que os transtornos, que antigamente haviam várias classificações de complexos, na verdade, que vinham ali da psicanálise, da psicologia, a Organização Mundial, que reúne as concepções médicas, foi afunilando aquilo em alguns quadros de transtornos mentais, psiquiátricos, muito menores, onde, na verdade, eles eram categorizados pelo medicamento que trata eles. Então, assim, a evolução do diagnóstico de transtornos ou de deficiências mentais se deu pelo remédio que trata aquilo. Então é quase como diagnosticar o remédio e não diagnosticar o paciente. Não é esquisito? Os humanistas de um lado, os doutores do outro. Minhas emoções definem jeitos de pensar. Jeitos de pensar definem minhas emoções. Emoções é uma reação orgânica. Tenho gatilhos orgânicos quando eu me emociono. Aí qual que é o problema de eu enfiar um remédio no indivíduo? Não dá para você qualificar a doença. Perfeito. A dor existe para que eu fuja do que me faz mal. Dor é incômodo? É. Só que se eu não sentir dor e encostar aqui numa chapa quente e ficar aqui, e eu não sinto dor, o que vai acontecer? Eu vou derreter, velho. Até eu olhar e falar: caramba, eu tô
derretendo. Então, assim, quando eu medico um ser que está em sofrimento, eu não destruo a causa do sofrimento. Eu simplesmente pego a dor e a extingo. Esse é o grande problema de nossa época. O ser humano já vem com um botão de liga, desliga. Remédio para dormir, remédio para acordar. Remédio para ficar calmo, remédio para ficar produtivo. Meu, tem remédio para tudo. Tudo que você quiser sentir, não achar na farmácia oficial, a gente acha no mundão aí, como acha, né? Poderia dizer que a indústria farmacêutica se apoderou da psiquiatria, dos estudos da psiquiatria ou vice-versa? Cresceram juntos, na Cresceram verdade, juntos. né? Os interesses da psiquiatria influenciam a indústria farmacêutica a crescer. E a indústria farmacêutica, e aqui não é fazendo ideais de conspiração, dizendo... Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Muitas vezes as pessoas nem pensam nisso, nem as próprias indústrias pensam nisso, a coisa só se desenvolveu assim. Mas é óbvio que a psiquiatria, por ela ser, o tratamento dela ser muito sugestivo, na verdade intuitivo, né? O médico ele vai testando. Com base no que a pessoa fala, ele fala, ó, toma isso. Aí a pessoa volta daqui 3 meses, reclama outra coisa, ele, vamos mudar isso. Vamos mudar a dose. Quem já passou por isso aí? Eu. Muita gente que viveu isso daí reconhece com muita facilidade o que eu estou falando. Então, por ser uma linha, né, que investiga a situação com base em teste, acerto e desacerto, ela consome muito medicamento. Consome. E isso é muito interessante, sim, para o capitalismo. Claro que é. Tá bom? Mas não sou revolucionário, nem marxista sou, adoro o capitalismo, mas acredito que precisa resolver muita coisinha, então vamos mudar de assunto e entrar no que remete a gente, tá bom? Isso aí foi só a introdução. E na verdade, o que eu quero deixar um pouquinho visível qual é a diferença de transtorno e complexos. Nasce uma criança dentro de uma família disfuncional, né? Uma família, na verdade, onde o pai e a mãe são adictos de álcool, são alcoólatras. Ele foi posto ali dessa forma, ele entrou no mundo dessa forma. A gente sabe que os primeiros anos, principalmente de vida da pessoa, a pessoa está estabelecendo sua própria personalidade. A identidade dela não é rígida, é o meio que vai mostrando para ela como ser, como agir, o que esperam de mim, qual é a minha obrigação, o que eu posso contar que vão me dar. Pô, eu sou um ser altamente dependente, eu sou um bebê, sou uma criança. A criança depende que os outros assistam ela, atendam ela. E um pai e uma mãe alcoólatra têm condição de suprir isso? Não. Não, né? Então é esperado, de uma forma bem óbvia, que essa criança ela vai aprender que ela precisa se virar sozinha, em muitos aspectos. Ela vai aprender que a figura de pai e de mãe é daquele jeito, e não do jeito que a maioria da sociedade comunga, que são pais e mães dóceis, que assistem o filho sempre que ele precisa, que dão carinho, que dão sustento, dão amor. Ele vai ter um conceito de pai e mãe diferente. Ela se sente culpada às vezes, porque ela não entende o motivo dos comportamentos. Ela é uma criança, né? Não entende. E uma das possibilidades, essa criança acabou seguindo por esse caminho, o cérebro dela começa a dizer para ela que existem alguns tipos de rituais que ela pode fazer que definem a realidade dela. Ou seja, ela cria uma lógica, por exemplo, se eu bater 4 vezes aqui, eu influencio em alguma coisa no universo, na existência. Se eu fechar e abrir a porta 40 vezes, ou lavar a mão 40 vezes durante o dia, isso é essencial para que o universo se estabilize de alguma forma. E esse universo é a casa dele, é o pai, a mãe. Ele acredita fielmente que alguns comportamentos dele vai determinar o que acontece no lar. Aí ele quer atribuir uma solução mágica, porque é uma criança, não entende. É como adquirir uma fé. Pô, quem tem fé aqui? Eu. Então você não pode subestimar que uma criança acredite que se ela pegar essa caixa e deixar para trás, fica tudo bem, mas se ela deixar para frente, fica tudo mal. Simples assim. Transtorno obsessivo compulsivo. Pensamentos cíclicos em torno de um tipo de comportamento que a pessoa sente a necessidade de aplicar, porque se ela não aplicar, vai acontecer uma tragédia. Então essa criança ela recebe lá do seu psiquiatra, enfim, o diagnóstico. Você tem TOC, meu filho, transtorno obsessivo compulsivo.
Legal, a família. Ah, e aí, doutor, o que que faz? Ó, vamos tratar aqui a ansiedade dele, né? Vamos deixar o sono dele melhor, porque ele é uma criança cheia de preocupação, tá desconfortável, muitas vezes fica nervoso, né? Muitas vezes fica deprimido, começa a apresentar um monte de quadros. Legal, legal. Mas ninguém tá olhando para a história. Perceba isso. Toque, com base nos sintomas. Tem toque. Ninguém tá olhando para a história. E a história só começou. E aí, de repente, essa criança começa a ser molestada por seu vizinho. Essa criança tem ali a casa dos 5 anos, tá? E seu vizinho está entrando na adolescência. Ela pouco entende sobre aquilo também. A interpretação daquilo para ela é só com o mundinho que ela conhece. Ela entende muito pouco, mas sente tudo. Esse é que é o grande problema. Então, ela é invadida. E aí, a gente vai lidar com outro transtorno, né? Uma depressão pós-traumática. Aí começa a tratar também uma criança, né? Ah, vamos mexer com isso, está depressiva, vamos dar um antidepressivo. Está nervosa, não está conseguindo dormir? Vamos dar um soninho ali para ela, tá? E aí começa a tratar dessa forma mais uma vez. Essa criança começa a crescer, e o que acontece com o toque? O toque, gente, quando eu tenho uma pessoa que é investigativa, uma pessoa que busca soluções mais táteis do que mágicas, o toque ele tende a se desenvolver para um toque não compulsivo. O que é isso? O comportamento em si, de ficar virando, para, só que a obsessão fica. Ela começa a não fazer, muitas vezes porque percebe que aquilo é inadequado, que aquilo é ridículo. Ela cria a consciência de que aquilo é ridículo. Então ela se culpa, ela acha aquilo o maior absurdo. Ela é, muitas vezes, vítima de preconceito. Meu Deus do céu, só pode ser retardado. Tem que ficar chacoalhando a porta para fazer alguma coisa. Então ele entra em conflito com ele mesmo, tá bom? E ele entra num quadro do toque, onde o fator externo não acontece mais, embora ele fique se consumindo. Isso, inevitavelmente, vai evoluindo para uma série de angústias, de ansiedades. Porque o toque, com seus dois lados, a obsessão e o ritual, a compulsão, gera alívio. Eu estou extravasando, não estou? Minha obsessão está aqui, eu extravaso cumprindo o meu ritual. Agora, a hora que eu não extravaso a obsessão, a minha ação compulsiva, o que acontece? Eu implodo, cara. Fica tudo isso dentro de mim, um monte de dúvida. Ou antigamente as batidas na porta funcionavam. E agora, meu Deus, eu sou culpado, eu não consigo mais resolver, eu começo a sentir medo, eu começo a sentir tristeza, frustração, me isolar, um senso de responsabilidade muito grande por meus pais, que por sinal já vem ali da codependência, mais um nomezinho, porque meus pais são alcoólatras, então eu tenho que cuidar deles. E agora eu não tenho nem a solução mágica para cuidar deles. O que eu faço da minha vida? Começa a vir a questão da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, onde o indivíduo começa a sentir efeitos físicos, palpitação, estresse, nervosismo, começa a ter uma série de efeitos, até que finalmente ele tem o tal transtorno do pânico, tá? Que é o ápice da ansiedade, que é a hora que o corpo realmente entra em desespero. Já se transforma realmente em um surto, um grito, em uma queda, em um desmaio, realmente um grito por liberdade. E aí tá todo mundo olhando o quê? O transtorno. Porque ele chega no consultório e a família relata, ele tá assim, assim, assim. Não tem ninguém olhando para a história. Ninguém. Do transtorno do pânico, a pessoa inevitavelmente vai procurar alívio. De novo, mesmo alívio que ela sentia no ritual da caixinha, ela vai procurar em lugares mais inteligentes. Então, o que vai acontecer? Ela desenvolve o tal do transtorno do descontrole impulsivo, o qual a adicção pode ser muito bem colocada dentro. Só que, na verdade, pode ser por sexo, pode ser por jogo, pode ser por uma série de coisas. Comida, tudo que possa despertar compulsão. Ela tem que aliviar aquela ansiedade maldita. E aí ela vai para meios mais legítimos, no entanto, extremamente nocivos. Por exemplo, a droga. E, de repente, eu posso extravasar para o lado sexual e, inconscientemente, quando a coisa não estiver boa, a tendência vai ser desastrosa. Por quê? Minha primeira referência de eu não gosto mais dela
me vem a sensação de vingança, de como aquela classe precisa ser tratada, que me abusou lá atrás. Então, os relacionamentos têm a tendência de se tornar pervertidos e uma sensação de vingança, de brutalidade, que muitas vezes fica oculta. O homossexual ele pode desenvolver a homossexualidade de forma natural, por escolha, por convivência, ou por causa de um abuso. A ansiedade dela, ela procura motivo, o medo dela, ela procura motivo, ela tem ciência do impulso dela e da destruição que esse impulso pode gerar. Então ela se flagela com culpa de novo. Ela passa a ter medo dos impulsos dela mesma, além de tudo que ela vem carregando. Ela sente que não é ela que controla. Ela sente que aquilo ali pode tomar ela e de repente fazer o que ela não quer. É a sensação de um ser dividido, igual um adicto. E diferente da fobia, que é um medo irracional, esse medo é um medo intelectualizado. E isso remete a outro traço da personalidade dessa pessoa. Que traço é esse? Diante de todo esse desespero que perdura na vida da pessoa já há muito tempo, ela começa a buscar motivo. Por quê? O que está acontecendo? E ela vai encontrar motivos aonde? Em livros que vai falar sobre cada um desses transtornos, individualmente. Então ela cria um grande conhecimento em cima daquilo. Essa inteligência transforma ela numa pessoa soberba, numa pessoa arrogante e numa pessoa hipocondríaca, muitas vezes não por remédio, mas hipocondríaca no sentido de ficar procurando doenças em si. Isso é uma classe de obsessão? Com certeza. Tá? Mas assim, a minha intenção aqui é desconstruir esses conceitos de transtorno e mostrar que na verdade são sentimentos fluindo. Entendeu? Partindo para o fim, antes de tudo isso, ela vai começar a despertar quadros depressivos. Como é que ela sustenta tudo isso? Então assim, picos de nervosismo, picos de ansiedade, picos de insatisfação, picos de medo, picos de pânico, depressão. Para descansar um pouco de tudo isso. Depressão vai me pôr lá embaixo para falar, meu filho, deita e dorme, porque sua vida é uma desgraça. As grandes palavras aí que está atrapalhando a vida dessa pessoa é o fatalismo. O fatalismo é quando eu olho a minha vida, eu olho as circunstâncias da minha existência e falo, em consequência daquilo, eu sou isso. E isso é fatal, isso é inevitável, isso é imutável. Eu não tenho poder de atuação sobre isso. Quando você não tomar consciência disso, você é vítima disso. Você sempre vai ser condicionado por isso. Você vai continuar sendo o que você é. Mas a partir do momento que você percebeu o seu complexo, tá? E aí diferenciando o transtorno de complexo, transtorno é esse monte de nome aí. Só é um ser esquartejado. A medicina pega o indivíduo, esquarteja ele e transforma ele em um monte de pedacinho. O complexo vai juntar tudo. Falar, você é um ser, você tem história, sua história é legítima, você precisa entender ela para você saber o que fazer. Eu convido vocês a pensarem na história de vocês. Como eu adoro que seja assim, porque cada transtorno que eu tenho eu experimento uma droga diferente, o médico vai lá e me dopa, eu não preciso sentir emoção nenhuma. Show! Para mim tá massa. Você está deixando de perceber o seu problema real. Você está rebatendo, né? Você está resolvendo a dor. Você não está resolvendo problema nenhum. Para finalizar, e isso eu refleti hoje cedo na discussão sobre Paulo, sabe por que eu fico preso aí dentro? Porque eu, ser humano, busco justiça. E quando eu busco justiça, eu começo a aplicar os mesmos pesos e as mesmas medidas para cada pessoa. Se a gente for aplicar justiça, a gente vai se matar. A gente tem que aplicar misericórdia. E muitas vezes essa misericórdia é comigo mesmo. E a solução disso é espiritual, por quê? Tá? Não é porque eu vou fazer um ritual e vai, né, baixar a solução. É espiritual porque eu vou ter que exercer perdão, porque eu vou ter que exercer autoconfiança, vou ter que exercer humildade, eu vou ter que exercer um monte de princípios, vou ter que me espiritualizar muito, porque eu vou ter que fazer muita coisa que contradiz o meu senso de justiça. Foi muito complicado? Não. Foi legal? Foi, legal mesmo. Bom dia, família, tamo junto. Pronto, coloquei roxinho aqui. E agora, pessoal, como a gente está falando aí desse casamento necessário entre medicina e psicologia, essa pessoa aqui super inteligente e bacana vai falar um negócio para vocês. Olá, gente. Nos séculos passados, existiu, no caso, o vínculo, né, da odontologia, que foi uma parte da medicina.
porém se desvinculou a medicina da odontologia. E somente os médicos que poderiam fazer prescrição de medicamentos. Porém, a odontologia foi na luta, que nós sim, muitos pacientes, eles têm medo, eles são ansiosos, eles ficam nervosos com o tratamento de dente, no caso. E a gente pode sim prescrever. Então, a odontologia, né, nós, por exemplo, a gente foi atrás e a gente ganhou. E a gente prescreve ansiolíticos para os pacientes, principalmente os que têm medo. É nós. Uou! Acabei de sair do meu dentista. A cidade aqui até que tá bacana, o pessoal tá usando máscara, continuem usando máscara, se protegendo. Assim como a odontologia ela se separou da medicina, eu vejo que a psicologia e a psiquiatria elas tendem a fazer um movimento contrário. Elas tendem a um casamento mais íntimo, né? Já existem muitos médicos psiquiatras com uma abordagem humanista, assim como existem muitas tendências da psicologia com abordagem biológica, fisiológica, tá bom? Então, valeu, abraço para todo mundo.